Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Espiritismo e Libertação Animal. Eu me chamo Murilo e a partir de hoje, entrando nesse mês de dezembro, nós vamos trazer algumas reflexões sobre referências que encontramos em várias obras espíritas, abordando o nascimento de Jesus e os animais. Hoje nós vamos falar sobre uma dessas mensagens que é de Emmanuel e está no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado pelo Chico, onde o Emmanuel ele diz o seguinte: na celebração do Natal, diminui quanto possível a matança dos animais, nossos companheiros na romagem evolutiva. Não olvidemos que o Senhor encontrou junto deles o seu primeiro lar, na insegurança da estrebaria. Então nós estamos acostumados a refletir nessa época do Natal. Muito se é falado sobre as circunstâncias em torno do nascimento de Jesus e as pessoas naturalmente ficam mais propensas a um comportamento mais caritativo em relação umas às outras. Nós sabemos que os espíritos elevados, eles nessa época, eles procuram dar uma limpada, digamos assim, na psicosfera do planeta, justamente para proporcionar esse ambiente de reflexão para as pessoas. Então nós vemos que como que as pessoas ficam mais sensibilizadas, mais voltadas para a dor do próximo. Nós vemos grandes eventos de arrecadação de mantimentos, mesmo de dinheiro, para proporcionar uma assistência a famílias necessitadas de auxílio. Então é uma época que traz muita reflexão, e principalmente para nós cristãos, é uma época em que nós precisamos pensar sobre a vinda do Mestre Jesus no planeta, qual a mensagem da Boa Nova, né? Mas tem um aspecto que ainda é muito pouco explorado e que permanece quase que esquecido, que é o papel que os animais tiveram justamente no nascimento de Jesus, justamente no momento em que a Boa Nova encarnou no planeta. Então, nós vemos nesse trechinho Emmanuel ele nos pedindo para que a gente diminuísse pelo menos a matança dos animais nessa época do Natal e principalmente na celebração, né, no dia de Natal mesmo. Não termos nada de origem animal na nossa ceia, né? E eu falei a respeito da psicosfera do planeta, que tem esses irmãos que procuram sanar um pouco ela, também justamente porque nessa época de novembro e dezembro, paradoxalmente é a época mais violenta do ano no planeta todo, porque justamente para celebrar o nascimento de Jesus, é a época em que mais se mata animais durante o ano. E nós sabemos, os animais sendo companheiros nossos, espíritos em evolução assim como nós, já foi abordado em muitas outras falas aqui do MOV, em outras palestras, que eles têm um alto nível de consciência, de senciência, e eles sofrem muito durante toda a criação deles nas fazendas e principalmente na hora do abate. Então todo esse sofrimento deles, e são bilhões de animais que são mortos nesses 2 últimos meses do ano, todo esse sofrimento impregna a psicosfera do planeta com o que eles emanaram, dor e sofrimento, com aquilo que nós semeamos. E isso se volta contra nós. Então, é um momento
que deveria ser de paz e harmonia no planeta, mas é um dos momentos mais pesados, espiritualmente falando, justamente por conta dessa intensificação na matança dos animais. Ela ocorre diariamente a cada segundo, durante todo o ano, mas nesses 2 últimos meses ela é intensificada de modo absurdo. Então, cabe a nós refletirmos qual a mensagem que Jesus teria trazido já no seu nascimento, né? Nós sabemos que Jesus preparou a sua vinda séculos antes. Ela foi anunciada cerca de 700 anos antes pelo profeta Daniel e outros profetas. Então, assim, o planejamento da encarnação de Jesus, da Boa Nova, ela se deu séculos antes. Então, nós não podemos ter como um acaso esse episódio de Jesus acabar indo ter o seu nascimento ali num estábulo, né? Ter como o primeiro berço uma manjedoura. Tem outras passagens, uma de Irmão X, se eu não me engano, nesse próprio livro, a Antologia Mediúnica do Natal, em que ele narra um conto de um sábio judeu das esferas superiores, lá no plano espiritual, em que ele está colocando ali detalhes sobre o nascimento de Jesus. Então ele narra todo aquele calvário que José e Maria passaram para conseguir encontrar um local para onde ficarem, porque Maria estava prestes a dar à luz, né? E tiveram muita dificuldade, e os humanos que deveriam acolher ali a mãe do nosso Redentor foram os que renegaram. E aqueles que acolheram Jesus foram justamente os animais. Por isso que Emmanuel fala que ele encontrou seu primeiro lar ali, naquele local inseguro que é uma estrebaria, né? Não é um local adequado para uma mulher dar à luz a uma criança e passar ali as primeiras horas do nascimento. Mas foi o que o casal José e Maria conseguiu de abrigo. E narra-se, né, que os animais eles se aproximaram ali de Jesus e o mantiveram quente ali com a sua respiração, com o calor corporal deles, porque, segundo estudiosos, o nascimento de Jesus se deu no início da primavera, então finzinho do inverno, início da primavera. E tem uma outra mensagem, né, nisso que... Por que a primavera? Porque é quando a vida se renova, a vida volta, né, àquela região que teria sido castigada pelo inverno. Então a simbologia, né, de Jesus trazendo uma nova vida para o planeta, um novo olhar, uma nova concepção de vivência para o ser humano. Então eu compreendo que ali Jesus ele propositalmente quis deixar essa mensagem, né? Para quem que Jesus veio? Ele veio ao mundo somente para os seres humanos? E ali ele deixou, creio eu, muito claro, nessa simbologia dos animais estando ali ao redor dele e recepcionando ele, que ele veio para todos os seres, todas as criaturas. Conforme também nos diz Emmanuel, Jesus ele é o responsável pelo nosso planeta, ele é o governador espiritual. Então nós não podemos acreditar que Jesus ele governa o planeta visando o bem somente do ser humano. Ele, por ser um espírito crístico, ele é extremamente justo, à semelhança de Deus nosso Pai. Portanto, ele age com justiça para com todos os seres. Então ele não dá preferência a essa ou aquela espécie. Ele age, claro, conforme as necessidades evolutivas de cada espécie. Então nós, seres humanos, temos determinadas necessidades evolutivas, determinadas capacidades, como a de receber a boa nova, de compreender a mensagem de Jesus e de aplicar essa mensagem para
todos que nos cercam, sejam eles humanos ou não. Então, é muito interessante a gente ver que justamente ali, já no seu nascimento, Jesus deixou uma grande lição para nós, mostrando que ele tinha vindo ao mundo trazer a boa nova para todos os seres, trazer a boa nova para os homens, para que através dos homens nós espalhássemos esse reino de luz, de paz, de amor a todas as criaturas. E infelizmente essa mensagem ela permanece muito esquecida, principalmente quando a gente olha para a nossa mesa de Natal e a gente vê ali dispostos os corpos desses nossos irmãos, né? Muitos deles crianças, como os leitões, né? E até mesmo os frangos que são criados e abatidos aí em um tempo muito curto. Então eles estão ainda na sua infância quando eles são mortos. Então cabe a nós refletirmos sobre como estamos realizando essa homenagem ao aniversariante, colocando ali seres que ele tem tanto amor quanto tem por nós. Então, será que Jesus ele realmente fica feliz em ver essa mesa recheada de tanto sofrimento, sendo que nós poderíamos muito bem ter pelo menos nessa noite, como pede Emmanuel, e outros espíritos fazem essa mesma rogativa em outras mensagens, que pelo menos na noite de Natal nós poupemos os animais. Nós poupemos que haja essa matança tão massiva nessa época do ano, tão contraditória com aquilo que nós estamos procurando vivenciar. É claro que ninguém coloca, né, a carne ali na mesa porque é indiferente ao sofrimento dos animais ou com o objetivo de causar sofrimento aos animais. É porque nós crescemos numa cultura, né, numa tradição natalina muito estranha, muito contraditória com a mensagem do homenageado. Então eu acho que cabe a nós começarmos a repensar certos costumes, certos hábitos, quando se relaciona a Jesus, quando se relaciona ao Evangelho. Né? Nós vemos ainda algumas reflexões um tanto quanto equivocadas, né? Por exemplo, aquela em que se diz que não tem problema comer carne porque não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas o que sai dela. Nós vemos muitos irmãos alegando que não tem problema nenhum comer carne porque Jesus disse isso. Porém, a gente precisa falar de acordo com o que Jesus disse, com a intenção dele. E se nós formos olhar no Evangelho, nessa passagem, Jesus ele respondia ao fariseu que o interrogou por que ele não ordenava os discípulos dele lavarem as mãos antes de comer. E lavar a mão era um hábito dos judeus como uma prática espiritual, de purificação espiritual, né? Um ritual de purificação. Não era nem por uma questão propriamente de higiene, mas sim como um ritual conforme mandava a lei mosaica. E aí Jesus responde dessa forma, como quem diz, não é o ritual exterior que vai te tornar puro, né? Mas o que sai de dentro de ti. E aí cabe a nós refletirmos. O que está saindo de dentro de nós que pede que satisfaçamos o nosso paladar com a carne dos animais? Não é esse desejo que está nos tornando impuros? Não é esse o verdadeiro propósito com o qual nós colocamos a carne no nosso prato, principalmente no dia de Natal?
para saborear por alguns minutos o sabor daquela carne, mas à custa de quanto sofrimento essa carne que está sendo saboreada na nossa boca custou aos animais, né? Será que isso realmente é necessário? Será que isso realmente é algo divino de se fazer? É algo cristão de se fazer? Será que o homenageado da noite está feliz com milhões de mesas, com bilhões de corpos de irmãos dele, nossos, ali dispostos? Certamente que Jesus ele deve se entristecer muito por nós, aqui no século XXI, depois de 2000 anos que ele deixou essa mensagem de que ele veio ao mundo para todos os seres, não somente para o ser humano, ele olhar e ver que ainda não compreendemos o que ele quis dizer com toda essa simbologia do nascimento dele. Também tem uma interpretação que podemos ter ali dos animais como sendo ele tendo nascido para tirar nós, seres humanos, da nossa animalidade que ainda persistimos em praticar no nosso dia a dia, né? A nossa brutalidade, a nossa indiferença com os outros. E dentro dessa interpretação está a nossa indiferença com os próprios animais. Então, são muitas reflexões, né, que o nascimento de Jesus ele nos causa, e precisamos aí encarar, como diz Kardec, né, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, cabe nós encararmos aí essa realidade que nós impomos aos animais no dia a dia, não somente no dia de Natal, mas especialmente ainda mais no dia de Natal, sendo que estamos falando de apenas um dia no ano. Então nós podemos muito bem nos abstermos da carne deles para fazer essa ceia homenageando Jesus. Então eu acho que a reflexão de hoje gira em torno disso. Eu agradeço a atenção de todos e na próxima semana teremos mais uma reflexão em torno do Natal de Jesus e os animais com outro companheiro aqui do MOV. Então até a próxima, paz e bem a todos.